Meus queridos, Deus deixou registrado aqui na Bíblia todos os ensinamentos necessários para nos nortear e direcionar o nosso coração. Seja qual for a situação que nós passemos, da mais efêmera à mais complexa, vai ter uma orientação. Alguém já passou, alguém já vivenciou, alguém já superou e o Senhor deixou registrado, pensando em nós. E esse direcionamento é para que eles nos arremessem ao destino que o Senhor preparou para nós. Então nós vamos ver aqui uma história que está escrita no livro de Juízes, no capítulo 11, e tem muito a nos orientar. Eu vou ler apenas o versículo 1. Era então Jefté, o gileadita, valente e valoroso, porém filho de uma prostituta. Mas Gileade gerara a Jefté. Gileade era um homem muito rico e poderoso, tão cheio de autoridade e bens, que a região que ele morava levava o nome dele, cidade de Gileade. Certo dia, Gileade vai a um prostíbulo e dorme com uma prostituta. Após 9 meses, a prostituta tem um filho de Gileade e manda chamar Gileade. Gileade, tá aqui esse menino, ele é seu, e se você não quiser, eu vou chamar uma outra pessoa da cidade para criar. Gileade, sendo um homem bem conceituado, o homem rico da cidade, o famoso, ele não queria que outra pessoa criasse o seu filho. E mesmo insatisfeito, com medo de ferir sua reputação, ele leva esse menino para casa. Essa criança se chamava Jefté. E essa criança, ela já foi rejeitada pela sua mãe desde a hora que ela foi gerada. Porque aquela prostituta, ela tinha o prostíbulo como seu lugar de trabalho, de ganha-pão. E ela não podia criar aquela criança lá. Ela estava ali rejeitando aquela criança, ela não queria, e Jefté foi com seu pai sem ter direito sequer de ser amamentado. Gileade leva Jefté para casa e ele era solteiro até Jefté completar 7 anos. Jefté era conhecido como filho do seu Gileade, do dono de todas as coisas. Só que quando Jefté completa 7 anos de idade, Gileade resolve casar e dar uma madrasta para Jefté. Essa madrasta de Jefté não era boa e ela teve outros filhos. Lá em Israel tem uma cultura, tem uma lei que diz que o filho primogênito, ele tem direito a 50% da herança do seu pai. E os demais filhos ficam com os outros 50%. Então, todo filho primogênito sabe que ele é herdeiro da metade dos bens do seu pai. Quando Jefté traz a sua esposa, casa, que ela começa a ter filhos, também tem uma cultura em Israel que filho de prostituta não senta à mesa. Até 7 anos, Jefté sentava à mesa e almoçava, fazia suas refeições com seu pai, porque ele era o filho de Gileade. Quando a madrasta dele dá outros irmãos a Jefté, ele perde o direito de sentar na mesa, porque a mesa é sagrada e filho de prostituta não se senta à mesa com filhos da esposa. E Jefté passa a fazer suas refeições no batente da porta da cozinha. E os seus irmãos, aquela casa que era sua, aquela mesa que era sua, passa a ser dos seus irmãos. E ele, além de perder os direitos da casa, ele perde também o nome, porque ele não era mais filho de Gileade, ele era filho de prostituta. E aonde ele chegava, ele era discriminado. Se ele chegasse na escola, naturalmente, a filhinha dos colegas entravam todos, mas o filho da prostituta só entrava por último na sala. Se ele fosse a uma quitanda, uma mercearia,
o comerciante atendia todos os clientes da cidade e o filho da prostituta ficava lá fora para ser atendido por último. E Jefté foi crescendo com esse estigma, o filho da prostituta. Naturalmente, passava-se pela cabeça de Jefté que quando ele adquirisse a maioridade, ele poderia, era uma esperança, ele poderia pegar a sua herança e ir embora, construir uma casa para ele, ter direito e apagar aquele estigma de filho de prostituta. Se isso passou pela cabeça de Jefté, aos 17 anos de idade, antes dele completar a maioridade, essa esperança morre, porque o seu pai faleceu. E quando Jefté estava ali ainda chorando a perda do seu pai, os seus irmãos já tinham crescido, a sua madrasta se junta com os filhos e chama Jefté e diz: Jefté, seu pai morreu e você não tem mais nada aqui conosco. Pegue os seus trapos e se retire da nossa casa. Jefté não tinha outra opção. Ele já tinha perdido o nome de filho de Gileade, ele já tinha perdido a casa, ele já tinha perdido todos os direitos, ele estava ali completamente traído. E o que ele fez? Obedeceu, pegou suas roupas, seus trapos, como a madrasta falou, e ele foi à terra de Tobi. A terra de Tobi, a Bíblia diz que ali se juntavam homens maus, os vândalos da região. Todas as pessoas que não tiveram sucesso na vida, todos os desprezados, todos os marginalizados, todos aqueles que não tinham um caráter, uma cultura, que não obedeceram às leis da cidade, eles eram postos para fora da sociedade e se juntava a Tobi. Então aquele menino Jefté, que era dono de muita herança, de muitos bens, ele perdeu tudo e foi ser um morador de rua. Quando ele chega na terra de Tobi, naturalmente é comum que os jovens, ele só tinha 17 anos, que os que estavam ali há mais tempo, devem ter chegado para ele maquinando algum plano de vingança, maquinando algum plano: vamos lá, Jefté, a gente mata teus irmãos, mata tua madrasta e toma o que é teu. Só que até os 7 anos de idade, Jefté foi instruído pelo seu pai Gileade, que era um judeu. E ele guardou no coração a lei do Senhor. Aquela lei, aqueles ensinamentos do seu pai ficaram gravados no seu coração. E ali estava o limiar de uma grande decisão na vida de Jefté. Ou ele escolhia pegar todo o seu passado e transformar-se numa pessoa amarga, ferida, vitimizada, infeliz, ou ele pegava todo o seu passado, seus traumas, colocaria nas mãos de Deus e seria uma bomba atômica para ser útil na vida de outros. E foi essa segunda opção que ele escolheu. Ele escolheu pegar o seu passado, suas aparentes derrotas e transformar numa bomba atômica de bênção na vida do próximo. Enquanto todos aqueles marginais queriam influenciar Jefté para ele se tornar um outro perverso, ele sozinho conseguiu atingir todos eles para o bem, porque o bem sempre vence. E ele começa a discipular, a doutrinar aquele povo que não vale a pena guardar mágoa. Ele começa a dizer para aquelas pessoas que não adianta sujar o coração com sentimentos de raiz de amargura. Isso é muito mesquinho e pobre para quem tem
um destino preparado por Deus. Jefté sabia quem era o Deus que ele servia. E ele acreditava, ele tinha fé que um dia Deus ia girar uma chave e ia lançá-lo ao destino que já estava preparado para ele. Ele tinha essa fé e foi nela que ele se sustentou. E sabe o que aconteceu? Todos aqueles homens que a Bíblia diz, homens maus, perversos, Jefté faz um exército de defensores dos injustiçados. E ele pegou a experiência que ele teve de uma prostituta que o rejeitou e ele ia defender os filhos que eram rejeitados. Ele pegou a dor que ele passou de traição dos irmãos, de maldade da madrasta. Ele pegou essa dor, colocou nas mãos de Deus e essa dor, esse trauma foi transformado numa arma de defesa para os mais fracos. E com essa metodologia, ele foi formando um exército. E esse exército foi crescendo e fazendo justiças com os mais fracos, de tal forma que esse exército ficou conhecido em toda a região. E como Deus que nós servimos, que é o Deus que Jefté serve, não dorme, e quem rege a nossa vida é uma lei chamada Lei da Semeadura e da Ceifa. Aconteceu o dia da semeadura de Jefté. Enquanto os seus irmãos aqui se tornaram líderes e governadores e príncipes da cidade de Gileade, o grupo de extermínio, os amonitas, que eram inimigos do povo de Deus, mandou um mensageiro ir até os príncipes de Gileade, que eram os meios irmãos de Jefté, com uma carta. Se prepare, porque nós vamos invadir a terra de Gileade e tomar tudo que vocês têm e matar com todo mundo. Os irmãos de Jefté, que eram os líderes de Gileade, eles conheciam a fama dos amonitas. Amonitas eram os descendentes da segunda filha de Ló, que fez incesto com seu pai e se tornou maldito, porque na lei de Israel, filho de incesto era amaldiçoado. E os amonitas eram tão perversos que eles não lutavam só com a espada, não. Eles tiravam os olhos das pessoas vivas, eles degolavam a cabeça, ele entrava nas tendas que as mulheres estavam grávidas, eles cortavam as barrigas das mulheres para tirar as crianças vivas. Eles eram pessoas genocidas, pessoas de atitudes perversas. Só que os irmãos de Jefté, os gileaditas, que eram os príncipes, quando recebem essa carta dos amonitas, ficam apavorados. E eles não tinham material bélico suficiente para ir para essa guerra, para se defender. E eles não tinham um número de soldados valentes para se defender. E o que acontece? Eles vão atrás de Jefté, do exército de Jefté. Sabe por quê? Porque um dia, aquele que te abandonou, aquele que te feriu, aquele que te humilhou, ele vai voltar atrás de você. Se você aguardar o tempo de Deus. Deus é o Senhor do tempo. E o trono dele é feito de justiça e verdade. Jefté tinha essa consciência. E quando os irmãos dele chegam lá na terra de Tobi, atrás dele, para pedir ajuda e socorro, ele poderia muito bem, agora vocês vêm atrás. Não. Ele era íntegro. Ele sabia que defendia era Deus. Ele sabia que não precisava ele sujar as mãos, não precisava ele se vingar. Ele sabia que não precisava ele se gastar seu coração com ódio, com revolta, com vingança. Porque tem um Deus que peleja por nós. E Jefté tinha essa consciência. E quando os irmãos dele de Jefté, nós precisamos do seu exército para nos livrar. E se você for
e ganhar essa peleja, nós vamos lhe eleger como governador da nossa terra. E Jefté, na hora, sabia que era Deus que estava promovendo aquela situação. Porque Deus, Ele não trabalha, Ele não dorme. A Bíblia diz em Isaías que desde a antiguidade não se viu, nem com os ouvidos se ouviu, nem com os olhos se percebeu um Deus além de ti, que trabalha por aqueles que nele esperam. Por isso que vale a pena esperar pelo Senhor. Jefté conhecia esse Deus e ele esperou pelo Senhor. E sabe o que aconteceu? Deus deu a vitória a Jefté e ele se tornou o governador e juiz da sua terra, sem precisar ter lutado, sem precisar ter se vingado, sem precisar ter humilhado ninguém, sem precisar ter guerra com ninguém. Ele teve com os inimigos e ele voltou para o lugar que era dele. Porque Deus, se você se posicionar, Deus vai te arremessar para o destino que Ele preparou para você. E Jefté tinha tudo para dar errado. Ele poderia ter pego os traumas dele e ter deixado o espírito do vitimismo lhe acorrentar e ele dizer: eu sou um coitadinho, eu não tive pai, eu não tive mãe, eu fui rejeitado, eu fui desprezado, eu fui injustiçado, eu fui estigmatizado. Ele não escolheu o vitimismo, ele não escolheu ser o coitadinho. Ele pegou seus traumas, ele pegou suas dores, colocou nas mãos do Todo-Poderoso, desse Deus que deixou registrada essa palavra para fazer a mesma coisa na sua vida. Se você acha que foi abandonado por seu pai, se você acha que sua mãe lhe rejeitou, seu marido lhe desprezou, se você foi roubado pelos seus próprios irmãos, se a sua herança foi saqueada, se seus sonhos foram sabotados, confia no Senhor. Não deixa o vitimismo te levar para o fundo do poço. Não deixa a tristeza, a melancolia, a depressão te abater. Há um Deus que peleja por ti. Há um Deus que quer dar um giro numa chave e te lançar para o teu destino. Há um Deus que preparou um destino de vitória para você. Mas você tem que se posicionar. Pega hoje toda a tua bagagem de vitimismo, de traumas, de raiz de amargura, de depressão, de fraqueza. Lança nas mãos do Todo-Poderoso e Ele vai te fazer uma potência diante dos teus vizinhos, dos teus amigos, dos teus inimigos e de todos aqueles que precisam de alguém que se levante e deixe Deus usar. E se você tem a oportunidade de ouvir essa palavra, é porque Deus quer fazer de você uma bomba atômica na mão dele para ser defensor dos inocentes. Deixa Deus te usar e você vai sentir-se utilizado, útil pelo próprio Senhor. Vai vir essa plenitude, essa alegria, esse gozo na tua alma. Você saber que é um instrumento de Deus, que está levando alegria para as pessoas, que está tirando a melancolia, o vitimismo da vida das pessoas. Amém, queridos? Deus te abençoe.